hoje, cada dirigente, ele tem um pastor de área que se reúne com ele regularmente. Uau! Está no processo de discipulado, mentoria e cuidado, né? Isso eu não tive. Eu não tive quando eu liderei, né? Nunca tive esse acompanhamento mais de perto, pessoal. Quando eu cheguei, os pastores de área, eles eram muito pastores que a sua responsabilidade estava muito mais na questão da supervisão ministerial e da ministração da palavra nas igrejas do que do cuidado dos dirigentes. Graça e paz a todos os pastores. Hoje, uma honra receber pastor Ilquias, AD Cidade. Pastor Ilquias, muito obrigado por estar aqui com a gente. E já quero fazer a primeira pergunta. São mais de 9 anos na frente da AD Cidade. E aí, poderia citar 3 coisas que você aprendeu, que ampliaram sua visão, a forma de ver as coisas e que contribuiu significativamente no seu ministério durante esses 9 anos? Olá, Renan. Paz, que maravilha. Paz a todos os pastores que estão participando também, acompanhando. E é um prazer poder estar aqui e participar um pouquinho do nosso serviço e experiência ministerial. Estamos nessa caminhada de aprendizado, né? Na AD Cidade, nós estamos há pouco mais de 9 anos e meu aprendizado pastoral ele vem com um tempo um pouco maior, né? Antes de pastorear a AD Cidade, dirigi algumas congregações em Fortaleza, e antes disso Deus me deu também a honra de lidar com pastoreio de adolescentes, depois de pastoreio de juventude. E o meu lar é uma casa pastoral, meu pai é pastor, então eu venho da caminhada de aprendizado, né? Não que eu visualizasse pastorear um dia, né? Não era isso que eu tinha planejado para mim, mas foi o que Deus planejou para mim e faço com muita honra, com muita alegria e muito prazer o serviço pastoral, porque realmente esse é o meu chamado. Não era o que eu entendia na minha adolescência, mas Deus foi de forma muito clara, me corrigindo e colocando meus passos em direção ao chamado dele na minha vida. E durante esse tempo, Deus tem ensinado muita coisa para a gente, né? Especialmente esse tempo também que temos participado na AD Cidade, na liderança há pouco mais de 9 anos, né? Aqui, Renan, o que Deus tem ensinado a gente durante esse período? Quando eu pastoreei congregações, antes de vir pastorear a sede, eu era um pastor de ovelhas, não é? Eu pastoreava um rebanho e estava debaixo de uma liderança e caminhava segundo a visão dessa liderança. Então, a minha visão pastoral, ela estava muito concentrada na questão mesmo do cuidado do rebanho de Deus. Eu não tinha muita vivência, não tinha vivência da questão institucional, né, organizacional. Então, eu estava com o meu pastor, absorvia qual era a visão e ia para o meu cuidado com a congregação que estava sob os meus cuidados, concentrado na palavra, na oração, na evangelização, nossa concentração bem na atuação da igreja enquanto organismo, né, da igreja organismo. E quando eu fui chamado pelo Senhor para pastorear a AD Cidade, servir como o pastor sênior, o pastor presidente, eu comecei a perceber coisas que eu não enxergava quando cuidava só do rebanho. Eu comecei a lidar com a igreja não apenas como organismo, mas também como organização. Dentro da minha denominação, é muito comum que o pastor ele acumule tanto a função pastoral como a função de organização, presidência, né? Ele é tanto presidente como é pastor. Então, ele lida com as questões administrativas e espirituais. E uma igreja do tamanho da AD Cidade, as demandas administrativas são muitas. E que se a gente não tiver cuidado, elas nos consomem e as demandas pastorais, elas ficam relegadas a um segundo plano. Ou se você também se dedica à pastoral, a administrativa fica relegada ali ao segundo plano. E para mim, eu estava muito claro de que eu poderia exercer tanto uma função quanto a outra, mas exercer as duas funções juntas era algo impossível de fazê-lo, mantendo uma qualidade de excelência no serviço ministerial, quer seja no pastoreio, quer seja no administrativo. E a mentalidade é uma mentalidade de anos em que é construído que o pastor ele é ao mesmo tempo os dois. Então isso era muito difícil para mim conseguir conciliar tantas atividades, então sempre uma coisa ou outra acabava sendo prejudicada. E eu tive desde o princípio o desejo de que eu pudesse trazer para junto de mim alguém em que eu pudesse confiar a ela papéis mais administrativos. Ela tivesse sob a supervisão, na direção, mas que ela atuasse nessas questões e que eu pudesse estar livre para me concentrar e focar muito mais no ministério pastoral. Isso era muito mais do que simplesmente um cuidado de reestrutura, de visão, de igreja, né? Era um cuidado de que haveria toda uma mudança de cultura organizacional e de mentalidade. Né? Que as pessoas queriam resolver questões administrativas tão simples e básicas e tinham que falar com o pastor presidente, né? E assim,
poxa, são coisas que dava para ter ali um administrador para lidar com aquilo e o pastor-presidente poder lidar com outras questões, né, pastorais, né? Não estou dizendo que é de menor valor, de maneira nenhuma. É questão mesmo de centralidade e foco no ministério, né? Uau. São importantes, né? São importantes e necessárias, principalmente quanto mais uma igreja vai crescendo, mais você vai percebendo que você tem que escolher a que você vai se dedicar. A parte administrativa ou a parte ministerial, isso tem que estar alinhado no seu chamado. Então foi muito difícil para mim esse começo. Porque você mudar a cultura da igreja e a igreja começar a entender de que você precisa se concentrar e focar em uma tarefa, isso leva muito tempo. Hoje eu já estou numa estrutura, após 9 anos, que hoje eu estou muito mais livre para correr no Ministério da Palavra, no Ministério da Oração, no Ministério da Mentoria, de visionar a liderança, do que estar concentrado em atividades de cunho administrativo, né? Então, isso foi um aprendizado para mim, né? Foi um tempo longo aí de a cultura ir se amoldando, e temos crescido muito nisso, né? Eu acho que essa é uma lição que a gente que está no pastoreio tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente centraliza muito e a gente não percebe que a gente vai perdendo a essência, a alma do ministério pastoral e vai se dedicando extremamente à parte da estrutura, à parte da administração, à parte da organização, e o organismo vai perdendo, né? Aquele frescor, a vida, né? E a gente não pode abdicar do nosso chamado. Cada um de nós precisamos entender o nosso lugar. Pense num pastor administrativo, pense num gestor ministerial, alguém que possa estar do seu lado, ajudar você, e você possa estar livre para poder se dedicar mais ao ministério pastoral. Acho que isso é um aprendizado para mim de grande valor e que traz uma série de consequências positivas. Saúde física, emocional, espiritual, porque quando você está sobrecarregado, você fica à beira de estafa. E é uma crise de messianidade, né? Tudo depende de mim. Se eu não estiver no meio, não funciona. Isso é trágico, né? E às vezes nós pastores temos esse pecado em nossas vidas. Então, para mim, uma das medidas que eu tomei foi caminhar para que eu tivesse alguém do meu lado que cuidasse dessa parte e eu me dedicasse ao ministério pastoral. E ela caminha dentro da visão da igreja, numa direção. Então, minha participação administrativa, hoje ela é um pouco mais... eu não gasto mais muito tempo com isso. Eu tenho pessoas que colaboram comigo nessa área. Nessa direção, eles vão lá e cuidam disso e vão bem. E fazem melhor do que eu. Uau, que legal, que legal. Então, eles têm uma certa autonomia também, assim, até para desenvolver o trabalho, reformular as coisas, ver coisas, novas ideias. Sim. E hoje eu tenho uma liderança. Eu percebi o seguinte: com a igreja com mais de 40 congregações, eu percebi que era impossível eu pastorear. Eu não tinha como pastorear 40 pessoas e cuidar delas devidamente, falando só de dirigentes e pastores de área, né? Se eu for falar de líderes de ministério, eu vou passar de 60 pessoas. Eu não tinha como lidar com elas diretamente, né? E para mudar isso, outra dificuldade, porque a ideia é a seguinte, a ideia que as pessoas têm é o seguinte: mas por que eu não vou responder diretamente ao pastor? Eu tenho que responder diretamente ao pastor. Mas como que eu vou cuidar e pastorear esses 60 líderes? E esses líderes, se eles não estão cuidados e pastoreados devidamente, como que eles vão cuidar e pastorear de outros? Né? E o tempo de você conseguir lidar com questões ministeriais, né? O líder quer marcar contigo, mas você tem 60 líderes. e aí questões que outras pessoas poderiam colaborar, ele vai esperar um momento para poder falar contigo, para poder resolver. E a gente vê que isso também é impossível, né? Tanto para a questão do cuidado pastoral, do líder, do dirigente, do pastor de área, como também para a dinamicidade do caminhar do ministério, né? E aí foi quando a gente trabalhou também. Hoje eu tenho 7 líderes que trabalham diretamente comigo, reunimos-nos semanalmente, tratamos questões ministeriais, caminhamos juntos, sonhamos juntos, construímos juntos diante da direção que Deus vai dando, e eles, por sua vez, vão cuidando dos outros líderes. É impossível. Jesus lida com 12, eu estava aqui com o pecado de querer cuidar de 60. Não tem como. Então, assim, quando a gente precisou mudar esse trabalho, como a igreja já estava vinha sendo visionada, então essa transição foi uma transição mais fácil também, para a glória de Deus. Mas isso já ajudou muito, né? Isso impacta diretamente. Eu nunca fui pastoreado enquanto pastor. Nunca fui pastoreado enquanto pastor, nunca fui discipulado, né, no exercício da liderança. Nunca passei por essa questão de ter alguém mais próximo, me pastoreando, me discipulando, de uma forma mais pessoal, né? E aí o que acontece? Eu recebi uma palavra de Deus. Quando eu saí de casa para vir tomar posse aqui, há 9 anos, o Senhor disse: cuida dos líderes. Uau! Invista nos líderes. E aí eu trabalhei durante vários tempo, Renan, muito tempo, justamente para poder ter esse cuidado com a liderança, né? E isso me trazia uma frustração, que eu não tinha como cuidar deles. Uau. Eram muitos,
né? Eram muitos. Eu me perguntava, Senhor, como que nós vamos seguir adiante? Como vai ser essa transição para chegar a esse cuidado de líderes? Eu ainda não cheguei aonde eu tenho que chegar, mas nós já caminhamos muito nesse sentido. Hoje, cada dirigente, ele tem um pastor de área que se reúne com ele regularmente. Uau! Está no processo de discipulado, mentoria e cuidado, né? Isso eu não tive. Eu não tive quando eu liderei, né? Nunca tive esse acompanhamento mais de perto, pessoal. Quando eu cheguei, os pastores de área, eles eram muito pastores que a sua responsabilidade estava muito mais na questão da supervisão ministerial e da administração da palavra nas igrejas do que do cuidado dos dirigentes. Hoje, a principal tarefa do pastor de área não é ele estar na congregação trazendo uma palavra, um ensino, uma doutrina. Não que ele não faça isso também, mas essa não é a principal tarefa dele mais. Hoje, a principal tarefa dele é cuidar, pastorear, discipular e mentorear os nossos dirigentes com essa, são pastores das igrejas ligadas aqui a nós. Que incrível, uau, que incrível. Assim, o pastor, aqui um pouco dessa entrevista a gente vai explorar muito dessas experiências do pastor Kias, a visão, e até mesmo uma visão de uma igreja de 40 congregações, para a gente ganhar um pouco mais de feedback e ver como as experiências dele podem ajudar a vida de cada pastor aqui do nosso estado. Pastor Kias, como você vem para visionar a liderança com 40 congregações? Como é que você trabalha um pouco isso para ela chegar à visão, chegar desde da equipe, dos 7, mas também lá para o membro que está 1 mês, 10, 3 meses na igreja? Como é que você faz um pouco isso? Deixa eu dizer só mais uma, né? Eu disse 2 experiências, deixa eu só responder a terceira. Aí eu sigo para essa daí. Uma outra também que eu tive, Renan, essa foi um aspecto de aprendizado que foi um choque para mim. Como eu disse lá no início, naquela visão mais ministerial, né, com a ação mais romântica e tudo, do pastoreio, né, mesmo com suas dores e tudo, da caminhada pastoral, mas que é uma caminhada prazerosa, porque estamos sempre a chamada de Deus. Uma coisa que eu não esperava, na minha inocência, né, o quanto existe uma política eclesiástica, né, e às vezes o quanto que essa política eclesiástica, ela nos causa vergonha, né, ela dói na gente, porque a gente vê coisas que nós não gostaríamos de ver dentro do corpo de Cristo. Né? Então, quando eu assumi a presidência, foi quando eu percebi que existia esse aspecto na igreja. Eu estava tão concentrado nas ovelhas que eu não entendia que tinha essas coisas. Né? E é o que acontece. Para mim, no começo, aquilo foi muito difícil. Eu sofri muito com algumas coisas que eu via que eu não acreditava. Né? Eu disse assim, poxa, a gente não pode ver uma política dessa forma, tão feia como a gente, às vezes, vê fora do círculo eclesiástico. A igreja não é para ser isso, mas a igreja... ela é uma micro-representação também da sociedade, né? Então nós estamos nesse processo também. Então existe política dentro da igreja? Existe, né? E eu sofri muito com isso. Eu sofri tanto, Renan, que quando eu comecei a ver aquilo, eu comecei a perceber que o meu coração começou a perder o brilho da espiritualidade. Porque eu fiquei indignado, como é que isso pode acontecer? Isso não devia acontecer. Era como eu sempre pensei, né? E via coisas que, assim, faltava ver caráter na vida de algumas pessoas que deveriam estar, talvez, ali inspirando a gente, né, a ter uma vida de integridade. E eu sou muito da sinceridade. Eu chego para você, não gostei disso e acabou. Então não tem essa questão de ficar fazendo jogo político, de manipular, de tentar levar as coisas para onde eu quero. Então eu me choquei muito com aquilo, né. E aí aquilo me afetou tanto espiritualmente, né, que eu comecei a falar com Deus a respeito disso. E aí o Senhor disse o seguinte, olha para o meu rebanho, olha para eles. Olha para eles. E aí, quando eu tirei os olhos dessa coisa feia, né, em volta da gente, e olhei para o rebanho de Deus, a alegria, a simplicidade, a busca sincera pelo Senhor, pela verdade, sem brigas de poder, sem nada disso, sem brigas por espaço. Quando eu olhei aquilo ali, aquele brilho, aquele vigor espiritual foi reacendendo de novo. Eu disse, pronto, é essa a fé que eu tenho abraçado. Né? E aí Deus renovou tudo aquilo em mim, e com o tempo Deus foi cuidando, né? Deus foi fazendo com que algumas pessoas que perceberam que a nossa caminhada era uma caminhada muito concentrada na visão que Deus tinha dado a gente, e que a gente não ia abrir mão daquilo, íamos seguir firmes na direção de Deus, né? E aí algumas pessoas foram percebendo isso, e não caminharam, não se encaixaram com a visão, e foram se apartando, de tal forma que quem foi caminhando e permanecendo junto é quem entendeu o processo de Deus, né? E segue junto com a gente na mesma visão, né? De que a minha alegria é servir ao Senhor. Eu não tenho nenhuma paixão por cadeira, por cargo, por posição. E talvez por isso que eu me decepcionei com algumas coisas que eu vi que eu pensei que não encontraria, né? Já que eu era muito concentrado no rebanho e não via esses bastidores, né? Mas o que eu posso dizer
é que a igreja de Jesus é linda. Ela é linda, e de que a gente não pode se deixar se corromper por esses esquemas de corrupção. Precisamos ficar firme, tá certo? Valeu a pena. Eu não abriria mão do meu relacionamento com Deus por uma cadeira, por uma posição, tá certo? Eu lidero não porque eu estou sentado em uma posição de um cargo eclesiástico. Eu lidero porque há uma unção de Deus sobre a minha vida, né? Então, assim, eu não vou abrir mão. Como Davi fez o seguinte, cara, o trono é de Deus. Eu vou sair daqui para que o povo não sofra. E ele sai de Jerusalém quando tem a sedição de Absalão, e ele não abre mão de que o relacionamento dele é com Deus e que aquele trono não é dele, aquele trono é de Deus. Então, é isso que eu tenho aprendido de Deus a respeito disso, e aprendi que a gente não precisa se entregar a uma política barata, corrompida, que a gente pode continuar firme na visão que Deus dá a gente, que a gente passa por momentos de dificuldade, que é duro, que há um desgaste emocional e espiritual, mas se a gente for fiel à visão celestial, ao chamado de Deus, isso passa, a gente permanece com o Senhor e os frutos, eles aparecerão. Então, aquele pastor que está passando por algum momento de dificuldade, uma política dentro da igreja que você não encontra princípios bíblicos para as pessoas estarem agindo daquela forma, lembra quem te chamou para isso. E lembra para que você está aí. Há um rebanho de Deus que Deus colocou sob seu cuidado. Não perca muita energia colocando foco nas intrigas dos bastidores. Coloque o foco no rebanho, que essas intrigas vão acabar e aqueles que terão que sair, sairão ou serão convertidos à visão que Deus tem dado à igreja que você está cuidando. Uau, que incrível. E, então, eu volto para aquela outra pergunta sobre como você visita as pessoas na igreja, desde os líderes mais próximos, como aquele que tem 2, 3 meses na congregação na cidade. Bacana, muito bom. O que a gente percebeu? Nós recebemos pessoas não crentes, recebemos pessoas que estão dando seus primeiros passos na fé, recebemos pessoas que vêm de outras igrejas com doutrinas diferentes das nossas, né? Nós temos uma gama de diversidade no corpo de Cristo, né? E cada expressão, muitas vezes, com uma leitura um pouco diferente em algumas partes do texto bíblico, né? E a gente percebeu a necessidade de a gente poder estar alinhando desde a base. Então, a gente hoje tem um encontro desde a base para poder estar fazendo um alinhamento, tanto da visão da igreja, como um alinhamento fundamental no que diz respeito ao aspecto doutrinário. Quando nós falamos de liderança, o líder novo que está chegando, nós passamos ele por um processo de envisionamento e treinamento básico. E quando isso não acontece antes, como é o caso ideal, e há uma necessidade de instrução emergente, e ele ainda não tem passado, ele caminha por esse processo de treinamento, junto com o pastor de extensão e o pastor de área, onde ele passa a ser envisionado, com a visão da igreja, né, de uma forma mais clara e diretiva para a liderança, né, já tem uma visão como membro, como obreiro, e uma visão da igreja, e também uma visão da igreja, o nosso foco, estamos muito focados na questão do ser e fazer discípulo aqui na cidade, que foi uma das minhas angústias pastorais há alguns anos, né? Quando eu vi a igreja crescer, e eu, meu Deus, não pode, está crescendo, vai perder profundidade, como é que eu vou lidar com isso? Me ajuda, qual é a direção? Sofri uns 3 anos pedindo a Deus como que nós faríamos isso, e Deus foi direcionando como que nós poderíamos estar dando início a esse processo de discipulado na igreja, que estamos nessa fase de vivência de implementação, ajuste, mas tem sido uma mudança muito grande de transformação. E aí, Renan, nós também trabalhamos, acima de tudo, com essa liderança, esses 7 líderes, onde nós trabalhamos a visão, onde nós batemos o tambor aqui, e isso começa a repercutir nas lideranças que estão sob os cuidados deles. Né? Nós batemos o tambor na liderança com os 7 líderes, eles batem com os seus líderes, e isso vai repercutir no cadeia abaixo de liderança. Né? E no caso das congregações, eu tenho um pastor de extensão que cuida de toda a parte das congregações, ele me auxilia nessa parte, tá certo? E ele, por sua vez, tem 4 pastores de área. Então, esse número pequeno permite uma proximidade, né, que ajude a gente a trabalhar esse envisionamento, para que o dirigente de congregação, né, o pastor local, possa estar envisionado e caminhando na mesma direção. Né? Nós estamos dentro desse processo há pouco tempo, temos vivido isso há pouco mais de 2 anos e meio, né, nessa pegada mais junto, e isso tem causado uma diferença. Não posso lhe dizer assim que nós estamos no ponto que nós desejamos, né, porque estamos no processo de transição, mas nós já temos colhido muita coisa positiva a respeito disso. Né? Uau, que incrível. Eu não, assim, esse quadro aí atrás encaixa muito bem com a pergunta, como é que surgiu esse quadro? Foi você que criou? Assim, não sei se consegue mudar até a câmera, eu vejo foco, discípulo, estratégia, como é que foi um pouco isso? Isso aqui foi construído junto com a nossa equipe. Eu fiz uma equipe de aproximadamente umas 10 pessoas, né, líderes principais da igreja.
E fomos começar a conversar sobre a igreja que nós éramos e a igreja que nós entendíamos que devíamos chegar a ser, né? Então começamos a trabalhar onde nós estávamos e onde nós queríamos chegar. E aí fomos trabalhando qual seria uma revisão da nossa visão, uma revisão da nossa missão, uma revisão dos nossos valores, né? E aí chegamos ao nosso propósito, ao nosso foco, aos nossos valores, à nossa estratégia. E chamei o Ministério de Comunicação e disse, olha, tá aqui, vamos colocar isso aqui no imagem, como que nós vamos fazer. E eles prepararam essa montanha aqui, onde nós temos os nossos valores, a palavra de Deus, santidade, relacionamento, transparência e excelência, por ordem de valor, né? Então, quando nós ensinamos sempre que, por exemplo, temos palavra de Deus, santidade, relacionamento, transparência e excelência. Se alguma coisa me der um choque entre santidade e relacionamento, santidade vem primeiro, então eu vou primar por santidade. E está até um pouco maior no caso. Aí. Isso, exatamente. A palavra de Deus está maior, aí é como o grau de importância, de relevância. Isso. E aí o propósito, que é adorar a Deus, amar as pessoas, fazer discípulos de Jesus e transformar a sociedade. Que é justamente da onde nós tiramos a nossa estratégia, né, de como vamos fazer isso, né? Que é acolher, discipular e servir. O acolher, lembrando aí, esse nosso amor a Deus e o amor às pessoas. Discipular, esse que é o centro do que Jesus mandou a gente fazer, né? E tipo, todo mundo fazer discípulos de todas as nações. E servir, que é como a gente entende que nós podemos estar influenciando e transformando a sociedade. Uau. E o foco que a gente tem trabalhado é ser fazer discípulos. Temos concentrado bastante nisso. Estamos aprendendo a fazer o que nós nunca deveríamos ter deixado de fazer. Porque, infelizmente, a maioria de nós, como igreja, chama um curso de preparação para o batismo de discipulado. Né? E não é isso, né? É um relacionamento intencional de transformação, não é uma transmissão de conhecimento, é uma transmissão de vida. Né? Uau! E, pastor Euquias, você tem ministrado sobre o tema Igreja Relevante para o Mundo Pós-Moderno, tempo especial e desafiador para pastores. Poderia comentar um pouco mais sobre esse tema? Sim. A gente vive dias bem difíceis, né? Dias de relativização, dias de pluralização, né? Dias em que, Renan, há uma grande valorização da imagem em detrimento da essência, do conteúdo, e dias em que a igreja, como instituição, ela é muitas vezes vista como algo sem tanto valor, né? Cada vez mais influência de que outras questões são mais importantes, cada vez mais a gente passando por um processo que aconteceu com a Europa, né? Em que ficou extremamente secularizada, e a gente tem um papel muito importante nesse momento, né? De como a gente conseguir comunicar o evangelho sem corrompê-lo, sem diluí-lo, sendo firme nas verdades do evangelho, mas comunicando de uma forma que esse mundo pós-moderno consiga ouvir aquilo que falamos e entender. Porque, às vezes, a forma como nós temos comunicado não consegue mais ser compreendida por esse mundo, porque há um abismo muito grande, né, entre nós e eles, né? E questões antes que eram básicas e comuns na sociedade, tanto fazia você ser um cristão como não cristão, você conseguia ter muitas pontes de comunicação. Hoje essas pontes estão cada vez mais raras, e a gente precisa encontrar essas pontes de comunicação para comunicar com esse mundo pós-moderno. Outra coisa é a gente também ter uma abertura de avanço, né? Às vezes a gente quer permanecer do jeito que nós éramos há 50 anos, porque isso é o certo, nós não podemos mudar, e tudo muda, e a gente fica do mesmo jeito e quer ser ouvido por esse mundo. Não é mudar a palavra, que ela é imutável. Tudo passa, mas ela permanece. Não é mudar a palavra. Mas existem aspectos nossos que nós sacralizamos. Né? Existem verdadeiros bezerros de ouro nas igrejas. Às vezes nós somos capazes de adulterar, mudar uma doutrina, mas esses bezerros de ouro não podem ser mexidos. Então a gente percebe claramente, é uma troca de valores, né? Então a gente precisa manter a palavra, não podemos abrir mão disso, mas determinados bezerros de ouro a gente precisa começar a abrir mão deles para que a gente possa ser comunicar de uma forma melhor com esse mundo. Não é se adaptar e se amoldar ao mundo. É trazer uma comunicação que alcance esse mundo pós-moderno. Se você perceber, o apóstolo Paulo, ele tem uma alteração de discurso. Ele não muda a mensagem,
Ele não muda a essência da mensagem, o conteúdo da mensagem, mas a forma da apresentação da mensagem é mudada. Quando ele prega para judeu, ele prega de um modo. Quando ele prega para os gregos, prega de um outro modo. Ele vai apresentando o evangelho para o judeu de uma forma e para os gentios de outra. Ele não está com dois evangelhos. Ele não está com duas palavras, com duas pregações diferentes. Ele não está com uma palavra para agradar um e agradar outro, não. Ele está fiel a Deus, mas ele precisa comunicar de uma maneira, nas categorias de pensamento que aquele povo entenda. Então a gente precisa realmente pastorear e pregar e evangelizar a esse mundo nas categorias que esse mundo possa compreender sem corromper a centralidade e a integridade do evangelho. Como pastor, você teve que buscar e aprender esse mundo pós-moderno, entender, ou você já tinha essa noção? Como é que você... Eu me lembro que o meu primeiro contato com essa questão dos aspectos que caracterizam a pós-modernidade foi na época que eu fiz o meu curso de teologia. Eu me lembro, inclusive, que um pouquinho antes de eu ser chamado para pastorear aqui na Decidade, eu conversei com alguns colegas e disse, olha, eu particularmente não me sinto preparado de jeito nenhum para pastorear dentro da realidade do mundo presente. Não me sinto preparado para dar resposta nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Então, sim, já tinha lido algumas coisas, tinha preparado sobre isso, mas sempre me senti muito ainda sem preparo para responder as questões desse mundo pós-moderno. Depois também tive algumas leituras interessantes nessa área, né? Um pastor que pastoreou a igreja de Nova York, o Tim Keller, tem um livro muito bom também, Igreja Centrada, vale a pena a leitura, pastor, você que está acompanhando, é uma leitura que vale muito a pena, tá certo? Outros livros também, nessa área de pós-modernidade que eu li. O interessante do Tim Keller é porque ele está numa capital cosmopolita, ele está numa capital cosmopolita, extremamente secularizada, né? Com as características do pós-modernismo ali, extremamente efervescentes, e ele conseguiu estabelecer ali uma igreja firme e vibrante, né? Para a glória de Deus. Então, essa é uma literatura que vale a pena, pastor, você ler, Igreja Centrada. Tim Keller. Uma última pergunta, pastor Euquias, uma mensagem final para os pastores da nossa cidade. Amém. Cara, pastor, agradecer a você por esse tempo em que esteve ouvindo aqui a gente, participando um pouquinho da nossa vivência, experiência que Deus tem nos ensinado durante esse tempo. E quero encorajar você a não desistir da visão que Deus confiou a você. Sabe? Desgaste, cansaço, oposição, ausência de recursos. Não se limite por isso. Seja fiel à visão. Se você for fiel à visão, a provisão virá. A provisão vem com a visão. Se você for fiel à visão, a oposição não vai resistir, porque a visão não é sua, a visão veio de Deus. Então permanece firme. Ela não vai existir. Você vai alcançar se você for rendido à visão. Se você estiver fiel à visão, o Senhor também vai renovar as suas forças, né? Seja sensato, tire seu tempo de descanso, né? Foi outro processo que eu precisei trabalhar aqui. Ajudar a igreja a entender o princípio sabático, a necessidade de parar, a necessidade de descanso. Então, que você possa trabalhar essas questões, cuide da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual, seja fiel à visão, esteja junto da sua liderança. Se você tem muitos líderes, faça algo parecido, ou outra forma como Deus tem confiado, e que você tenha líderes mais próximos, que você possa cuidar desses líderes e eles, por sua vez, cuidar dos demais líderes. Não concentre todas as coisas em você mesmo. Isso não fará bem para você e não glorifica a Deus, e você limita o crescimento que Deus quer dar ao seu ministério. Então, solte mais as mãos, coloque mais na mão de outras pessoas, procure pessoas que são melhores do que você, não tenha medo delas, pelo contrário, procure melhores que você, e vá colocando na mão e veja o reino de Deus expandir. Uau, muito obrigado, pastor Euquias.